Olá a todos, espero que estejam bem. Sejam bem-vindos de volta ao The Whiskey Pour. Sim, você ouviu certo. Mudamos de nome, deixamos de ser o Bottle Raiders e agora somos o The Whiskey Pour, parte do Daily Pour. Meu nome é Dani e hoje vou falar sobre destilarias fantasmas. Antes de começar, preciso dar crédito a um de vocês que sugeriu esse tema nos comentários de um vídeo. Muito obrigada, acho esse assunto excelente. Caso você não saiba, destilarias fantasmas são destilarias que foram encerradas. Hoje, quero falar sobre algumas das mais interessantes. O que eram, onde ficavam, por que fecharam e o que as torna especiais. Um aviso rápido antes de começar. Muitas das destilarias que vou citar fecharam durante a década de 1980, período conhecido como Whisky Lock, quando houve um enorme excesso de oferta de whisky no mercado. O cenário econômico era brutal, então não se tratava de whiskies ruins. Foi simplesmente uma questão de timing. Dito isso, vamos direto ao assunto. Primeiro, vamos falar sobre a Port Ellen, em Islay. Essa destilaria é um exemplo clássico de destilaria fantasma que voltou ativa. A Port Ellen fechou durante os anos 1980 e teve todo o equipamento removido durante a crise. Como acontece com destilarias encerradas, o estoque remanescente se valorizou enormemente. No ano passado, a destilaria reabriu. A Diageo reabriu a Port Ellen com 2 novos alambiques Phoenix, para substituir os originais e preservar o estilo característico. Além de vários equipamentos experimentais voltados a novos sabores, o destilado voltou a correr, mas ainda não vamos provar um Port Ellen maturado. Faltam 4 anos. As maltarias no mesmo local, porém, nunca pararam e, na verdade, fornecem malte fortemente turfado de Islay de forma contínua desde os anos 1970. Estou realmente curiosa para ver como esses novos whiskies da Port Ellen vão se sair. Os antigos têm um status quase lendário, mas, obviamente, esses novos são algo completamente diferente, de outra era. Então será interessante acompanhar como isso vai se desenrolar. A destilaria Brora, nas Highlands, também fechou em 1983. Ela era conhecida pela textura cerosa e pelos diferentes níveis de turfa, especialmente nas produções dos anos 70. A Brora também passou por uma ampla restauração. Ela reabriu em 2021, utilizando alambiques restaurados para tentar recriar o estilo pelo qual ficou conhecida ao retornar. A Diageo marcou esse retorno com o Brora Triptych, um lançamento em que as garrafas destacam os diferentes estilos históricos da Brora, porque a Brora sempre foi sobre estilo, e não apenas sobre idade. A Rosebank, nas Terras Baixas, é outro bom exemplo. Ela foi desativada em 1993, quando a produção parou completamente, mas grande parte do equipamento permaneceu no local. Com o tempo, porém, o lugar acabou caindo em total abandono. Saúde! Aliás, a Rosebank era conhecida como a Rainha das Terras Baixas. Era um whisky triplamente destilado, elegante e condensado de forma incomum em serpentinas, uma combinação bastante peculiar. Após uma grande reconstrução pela Ian MacLeod, a produção voltou em 2023 e o centro de visitantes foi inaugurado em 2024. Ela voltou ativa, o que é ótimo. Algumas destilarias fecham, mas depois acabam sendo revitalizadas. A Rosebank é bastante floral e complexa. Ela é, de fato, um ótimo exemplo do que se espera de um bom whisky das Lowlands. Então fico feliz que tenha voltado. Outra destilaria das Lowlands que foi encerrada é a Little Mill. A Little Mill costuma ser citada como a destilaria legalmente licenciada mais antiga da Escócia. Existe, inclusive, uma pedra com a data de 1772. Mas, como vocês podem imaginar, há bastante debate sobre isso. De qualquer forma, ela realmente fechou. Em 1994, a destilaria foi desmontada e, tragicamente, o que restou foi destruído por um incêndio em 2004. Restaram pouquíssimos barris que hoje são engarrafados pelos atuais proprietários. E quando esses barris acabarem, acabou. Não haverá mais. Infelizmente, mudando para os Estados Unidos, a Stitzel-Weller, no Kentucky, foi praticamente o berço do bourbon feito com trigo. Eles produziam whiskies para marcas como William LaRue Weller, Old Fitzgerald,
Rebel Yell e Cabin Steel, basicamente rótulos associados ao uso do trigo para um perfil de sabor mais suave, em vez do centeio mais picante. A destilação foi encerrada em 1992 e o local reabriu posteriormente como centro de visitantes. Mas os barris originais da Stitzelweller eram finitos e são eles que estão por trás de grande parte do hype em torno do Van Winkle, que segue extremamente forte até hoje. Também precisamos falar da Karuizawa, que provavelmente é a destilaria japonesa perdida mais icônica de todas. Ela foi fundada em 1955 aos pés do Monte Azama. Era muito conhecida por seus pequenos alambiques, pelos barris de carvalho europeu de Xerez e por um estilo de produção bem clássico, a moda antiga. A destilação foi interrompida em 2000 e o local acabou sendo demolido em 2016. Os últimos barris ganharam notoriedade depois de serem adquiridos pela No. 1 Drinks. Muitos deles foram parar nas mãos de colecionadores, como Eric Wang, o que ajudou a elevar ainda mais os preços. A produção original já era bastante limitada e os uísques tinham uma qualidade realmente impressionante. E então, claro, a produção foi encerrada. É por isso que alguns desses preços chegaram a níveis absurdos. Esse foi o meu pequeno resumo de algumas destilarias fantasmas que tiveram um impacto enorme no mundo do uísque. Algumas reabriram, mas outras permanecerão fechadas para sempre. Muito obrigada a quem sugeriu que eu fizesse este vídeo. Me contem se quiserem uma segunda parte, porque existem muitas outras destilarias fantasmas sobre as quais eu poderia falar. E claro, se tiverem outras ideias de vídeos ou temas que gostariam de ver por aqui, me avisem. Eu levo as sugestões de vocês muito a sério, afinal, estamos aqui por causa disso. Espero que vocês tenham um ótimo resto de dia. Nos vemos no próximo vídeo. Se você gosta de uísque, inscreva-se no canal e deixe um like. Isso me ajuda muito. Se curtiu, siga para ver mais conteúdos.